meninas, tudo bem? Gente, hoje eu vim contar aqui um pouquinho pra vocês como é que funciona o design de sobrancelha, a técnica que eu utilizo, tá? A técnica de design de sobrancelha que eu utilizo tem como princípio principal, fundamental, a naturalidade. Então a gente preserva muito a individualidade de cada cliente, do design individual de cada cliente, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona, como que são as medidas que eu uso, como que eu consigo chegar a uma marcação, tá? Para começar, quero deixar bem claro que por ser uma técnica muito natural, muito personalizada, eu não uso paquímetro, medidas exatas, cálculos nem nada. Eu vou usar apenas a estrutura óssea de cada cliente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço, quais são os pontos que eu utilizo, tá? Essa técnica, ela é uma evolução. Hoje o mercado, ele busca muito a naturalidade. As clientes, as mulheres em si estão buscando muito isso, se descobrir, ser elas mesmas, ter a sua própria marca, seu próprio, tudo muito individual, tudo muito personalizado. Por isso dessa técnica, essa evolução do design em si, tá? Eu vou mostrar para vocês os pontos que eu uso, vou mostrar aqui em mim, vou fazendo vídeos, colocando aqui para vocês terem uma noção. Esse princípio básico é legal porque você consegue fazer qualquer sobrancelha, porque você vai ter ali na sua mão, na sua frente, a sobrancelha, as medidas da cliente. Então você consegue qualquer sobrancelha harmonizar o rosto da pessoa, da cliente. E eu espero que vocês foquem e estejam abertas a essa técnica, a essa evolução, para que vocês consigam entender o que eu vou passar, que eu consiga facilitar a vida de vocês em relação a caixa do design, que é o básico, que é o primordial na hora de a gente prestar um serviço, prestar um atendimento, tá? Essa técnica, ela é totalmente descomplicada, para facilitar mesmo e para a gente conseguir resultados os mais naturais. Vamos lá. Ó, vou pegar o espelhinho aqui para mim conseguir ir acompanhando, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto. Ó, o primeiro passo a gente vai achar o início da nossa sobrancelha. Primeiro ponto é essa voltinha do nariz, nunca essa aqui, porque pode ser que a pessoa tenha o nariz um pouquinho mais largo, é normal. Então a gente não vai fazer de acordo com essa voltinha aqui. A gente vai vir por esse osso aqui do nariz que corta. Aí vocês podem usar o que vocês tiverem em mãos de parâmetro, de medida, tá? Pra deixar essa linha reta. Pode ser um palito e vir riscar com a caneta, pode ser o paquímetro, só pra gente ter esse norte aqui dessa risca reta, tá? Então a primeira linha que eu vou fazer é de acordo com esse ossinho. Achamos o primeiro ponto, agora a outra sobrancelha. Mesma coisa, o primeiro ossinho aqui do nariz. Marcou lá e faz o risquinho para ficar bem nítido. Esse início, geralmente, eu não costumo mexer muito na cliente, tá? Eu gosto de deixar elas bem naturais nesse início. Então, eu vou basicamente só tirar esses pelinhos que ficam mais perdidos, que embaçam o desenho, tá? O ponto final da sobrancelha, passando por essa finalzinho do nariz, final do olho, e aí a gente chega ao final da sobrancelha, que vai ser isso aqui. Essa marca aqui. O ponto final da outra sobrancelha, a mesma coisa. Final do olho, final do nariz e faz o risquinho. Agora, o ponto alto da sobrancelha.
Pode-se usar esse arco do cupido aqui da boca com o finalzinho aqui do nariz, o meio, e o meio do olho, da bolinha aqui do nosso olho, tá? Essa aqui que fica bem aqui no meio. Então, vai ser uma linha traçando esses pontos aqui, ó. Que vai ser o ponto alto. Ou vocês podem também ver em relação aqui à estrutura óssea, onde termina o ossinho aqui da cliente. A hora que começa a virar é a hora que cai a sobrancelha. A hora que começa a virar é a hora que cai aqui a sobrancelha. Deixa eu refazer esse risco. Aqui a mesma coisa, pode transpassar por esses 3 pontos, olho, final do nariz. E aí a gente encontrou os 3 pontos. Por que eu não gosto de repassar uma medida para o outro lado? Eu gosto sempre de pegar medidas individuais dos 2 lados. Porque pode ser que o nosso rosto tenha algumas pontos diferentes de um lado para o outro. Isso é totalmente normal. A gente pode ter um nariz um pouquinho mais para dentro, outro mais para fora, a boca também é normal. E aí a gente seguir esses padrões, essas medidas do nosso próprio rosto, o padrão do nosso próprio rosto, vai manter essa naturalidade e harmonia do rosto, tá? E aí, depois que a gente faz esses pontinhos, acha essas primeiras riscas, a gente vai começar a fazer a marcação, o desenho, tá? A estrutura da sobrancelha, vocês vão muito de acordo com o que a cliente gosta. Se ela gosta de uma sobrancelha mais grossa, se ela gosta de uma sobrancelha mais fina, isso vocês têm que deixar muito alinhado com elas, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de uma sobrancelha mais grossa, então eu vou manter o máximo de pelos possível. E eu não gosto de uma sobrancelha muito alinhada em mim, então eu vou manter o máximo de pelos possível dentro dessa estrutura onde eu marquei, tá? Ó, eu inicio fazendo movimentos bem sutis, bem leves. E aí, a gente vai interligando esses pontos, tá? Movimentos bem sutis. Agora é hora de fazer a risca do ponto de baixo da outra sobrancelha. Eu vou fazer esse risquinho aqui no meio para que eu consiga acompanhar. As 2 sobrancelhas têm que estar sempre de frente com a outra. Ela não pode estar assim para baixo, elas têm que estar bem de frente, bem alinhadas uma com a outra, tá? Como se elas estivessem se olhando. E a parte de cima, a mesma coisa, a gente vai ligar os 3 pontos. A hora que chega aqui no pontinho alto, a gente vira e desce. E aí, pra gente deixar esses fios, essas linhas desenhadas bem fininha, eu uso um algodão na pontinha do palitinho
com a astringente, tá? Pra limpar bem essas esquinhas que eu fiz, pra deixar o mais alinhado possível, pra hora de tirar, a gente não ficar com dúvida se a gente tira mais ou se tá bom, pra deixar tudo bem alinhadinho. Uma coisa muito importante é que a gente vai sempre comparando uma sobrancelha com a outra, um lado com o outro, para deixar o mais harmônico possível, tá? Outra questão que a gente tem que estar sempre atenta é com o final aqui da sobrancelha. Ele nunca pode ficar muito aqui para baixo, comparado ao início, tá? E aí tem também a questão essa questão do ponto alto, o que a gente tem que sempre estar muito atenta. A nossa cauda, ó, esse aqui é a sobrancelha no conjunto total, aqui é o corpo da sobrancelha, aqui é a cauda. Essa cauda nunca pode ser maior do que o corpo da sobrancelha, ela tem que ser sempre menor. Basicamente a metade disso aqui, desse corpo. O corpo tem que ser sempre maior do que a sobrancelha. Não pode ficar desproporcional. Se você ficar com uma cauda muito grande e um corpo muito pequeno, vai ficar totalmente estranho o design da sua sobrancelha, tá? Vou mostrar mais de pertinho. Aí, a minha sobrancelha, nesse caso, essa sobrancelha, ela é mais levantada. Essa sobrancelha minha aqui, ela tem um pouquinho de diferença pra essa. Mas até o meu olho aqui, se vocês pararem pra ver, esse olho tem um pouquinho de diferença com o outro, normal. O que a gente vai falar pra cliente? Ó, essa sobrancelha é mais levantadinha. Eu vou deixar aqui alguns pelinhos pra gente deixar crescer, se a gente vê que tem crescimento. Ou a gente vai cobrir com tinta, com rena, onde tem essas falhinhas, porque na verdade eu tenho alguns pelos aqui, só que eles são muito fininhos. Então, a hora que eu passo a tinta, eu coloco bastante tinta aqui pra cobrir essa falhinha. Eu não tiro esses pelinhos, eu mantenho, porque é uma falha que a minha sobrancelha realmente tem. E é um ponto da minha sobrancelha que ele não se desenvolve. A hora que eu passo uma tinta, dá pra disfarçar. Mas é uma parte que eu já sei que ele não desenvolve. E aí a gente sempre mostrando isso pra cliente, ó, essa sobrancelha tá mais curta, essa tá mais comprida, eu vou deixar alguns pelos aqui, a gente pode sempre voltar pra essa questão da reconstrução, de manter pelos para que eles possam se desenvolver e a gente possa harmonizar ainda mais essa sobrancelha, tá? A marcação é basicamente isso. Depois a gente vem com o pinçamento, tem toda a preparação da pele antes. Isso eu vou explicar num outro vídeo. Hoje eu queria mostrar mais esses pontos da marcação para vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a marcação do design para retirar pelos é diferente da marcação da micropigmentação ou da rena, tá? Eu sempre mantenho o máximo de pelos possível. Por exemplo, se eu for passar aqui uma tinta ou uma rena, eu não vou fazer nesse quadrado todo, eu vou fazer ele bem mais rente aos pelos, tá? Pra deixar o resultado mais natural possível. A micropigmentação, a nanopigmentação também é a mesma coisa. A gente não vai desenhar pelos muito longe, a gente vai desenhar mais dentro da estrutura da sobrancelha, tá bom? Vou mostrar mais de pertinho a minha marcação, pra vocês verem. Ó, tá vendo que eu tenho uma falhinha aqui? Essa sobrancelha é mais altinha. Essa aqui é mais certinha. O meu ponto alto, ele é muito aqui. Eu tenho que deixar ele sempre mais... entrar um pouquinho mais aqui, pra que eu consiga trazer ele mais pra cá, pra ela não ficar com aquela sobrancelha sem proporcionalidade, que igual eu falei. Aqui sempre tem que ser maior do que o ponto que é a cauda.
O meu início também tem um pouquinho de falha, é bem comum isso no início. Eu vou manter esse máximo de pelo, não vou arrancar esses fios, vou só fazer aquela limpeza de fios aqui no meio. O meu finalzinho também, ele tem algumas falhinhas, ele não é tão grosso, mas aí eu mantenho o máximo de pelo possível e cubro com a rena, com a tinta ou com a sombra mesmo, tá? Então, vocês podem sempre falando muito isso pra cliente, mostrando pra ela onde que tem os pontos que a gente vai valorizar na sobrancelha dela, aonde a gente vai cobrir com tinta, com rena, onde a gente vai manter pelo para que possa crescer, sempre se comunicando muito com elas em relação a isso, tá? Meninas, agora eu vou mostrar para vocês o treino no papel, como é que funciona, tá? Então, vamos lá. O início da sobrancelha, essa linha, o arqueado, essa linha, e o ponto final, finalzinho do olho, essa linha. Essas são as medidas básicas, tá? E lembrando sempre que aquele início, ele não pode estar muito acima do final. O final tem que ser sempre um pouquinho mais levantadinho para dar uma impressão de sobrancelha mais levantada, um olhar mais levantado, mais aberto, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um desenho. Depois, quem precisar, eu posso passar esse material para vocês, tá? O ponto inicial, a gente vai achar primeiro. Aqui não tem um nariz pra gente pegar a medida, mas a gente pode usar como base essa referência. Eu gosto muito de usar esse treino de papel para treinar o desenho da caixa, que é esses riscos aqui, tá? Aqui a gente não tem muita estrutura óssea, então a gente vai fazer mais ou menos aonde seriam os pontos, que é o finalzinho do olho, o nariz, seria mais ou menos aqui. O arqueado, o que a gente pode pegar aqui como base? Como a gente não tem o ponto do nariz e o ponto da arcada óssea, a gente vai pegar mais ou menos o que seria uma metade. Como eu disse, o corpo tem que ser maior do que a cauda. A cauda tem que ser sempre mais ou menos a metade desse corpo aqui. Aqui é o corpo e aqui é a cauda. A cauda é mais ou menos a metade disso, tá? Então, a gente pegando aqui, como essa sobrancelha tem mais ou menos isso de estrutura, a gente vai colocar o ponto alto dela mais ou menos aqui. E aí, a gente vai começar a treinar as riscas. Essa risca aqui, ligando os pontos de cima, ela é sempre um pouquinho mais retinha, tá? Chegando aqui, ela faz aquela curvatura, sempre bem curvadinha, tá? Não deixa ponto nesse ponto alto, não deixa aquela pontinha, sempre bem arredondado. Aí, aqui no final, a gente vai fazer uma linha com um pouquinho mais de movimento. E aí, chegando aqui bem na onde é o nosso ponto alto, a gente já começa a entrar e trazer ela pro ponto final. O início, sempre um pouquinho arredondado, nunca muito reto. E aí, depois a gente vai vir trazer para esse lado essa sobrancelha. Quem tiver dificuldade pode ir fazendo com a régua. Eu gosto de ir mais com o olho, mas eu tô fazendo aqui com a régua pra vocês. Esses pontos não precisam ser muito exatos, é só mais pra gente treinar essa caixa, esse desenho, tá? Então, vamos lá, o ponto primeiro, inicial. Chegando aqui, eu vou virar um pouquinho e vou começar a cair. E o ponto inicial ligando ao ponto final da parte de baixo. E aí, repare que aqui elas são sempre de frente uma pra outra. E aí, depois ela fecha aqui. O que não pode ser feito? Sobrancelhas caídas pra cá, por exemplo. Fazer isso aqui.
Se vocês fizerem esse olhar muito fechado aqui, vai mudar muito a fisionomia da cliente, deixa com cara de brava, não fica um resultado legal. Ó, não pode isso. Sobrancelhas muito caídas, viradas para baixo, tá? Isso aqui não pode, elas têm que estar sempre uma retinha para outra. Tem que sempre estar muito atenta a isso. E o que não pode também, vou mais pra cá. O ponto final muito abaixo aqui, por exemplo. Um ponto final muito aqui e um ponto inicial muito aqui. E um ponto aqui. Senão essa cliente vai ficar com uma cara de triste. Olha como a sobrancelha pode mudar a fisionomia da pessoa. Vocês fizerem esse ponto final muito caído, olha como essa cliente ficou com uma cara de triste. Vocês não acharam? Essa ficou com cara de brava, essa ficou cara triste, essa ficou mais harmônica, porque a gente manteve essa estrutura que eu ensinei pra vocês, tá? Sempre bem levantadinho, o final nunca passando muito abaixo do início, ela sempre uma de frente pra outra. Olha que diferença que dá nesses 3 designs que eu fiz. Olha essa, o quanto ela fica triste, o olhar triste. E aí é treino. Essa caixinha, ela é muito importante ser treinada para que a gente consiga fazer depois na cliente, tá? Meninas, então é isso. Hoje o conteúdo foi mais referente à marcação estrutural, óssea, pontos do design de sobrancelha. Uma técnica um pouco mais evoluída, um pouco mais inovadora, com pontos mais personalizados, tá? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma vocês com esse conteúdo. E se vocês gostou, clique aqui no joinha, compartilha, me segue. E para dúvidas, pode deixar no comentário aqui, alguma dúvida ou sugestão, pode mandar aqui que eu vou estar respondendo ou gravando vídeo sobre o conteúdo. Um beijo!